Você se formou na faculdade, subiu naquele palco, pegou o diploma e pensou: finalmente terminei de aprender. Conseguiu seu primeiro emprego, o segundo, talvez o terceiro, e em algum lugar do caminho parou de ler livros, parou de fazer cursos, parou de crescer. Você disse a si mesmo: já tenho o diploma, sei o suficiente. Mas agora, 5 anos, talvez 10 anos depois, você vê colegas mais jovens sendo promovidos, vê pessoas com menos experiência conquistando as oportunidades que você queria. Você está parado. E lá no fundo, você sabe por quê. Porque o dia em que parou de aprender foi o dia em que começou a ficar para trás. Esta é a história de um homem que cometeu esse erro, até que uma conversa mudou tudo. Fique comigo até o final, porque este pode ser o seu despertar, aquele que você tem evitado. Em uma empresa de tecnologia de médio porte, no coração de uma agitada cidade americana, trabalhava um gerente de projetos de 34 anos chamado Robert Miller. Todos o chamavam de Rob. Rob havia se formado em uma respeitável universidade estadual, com um diploma em administração de empresas. Teve notas decentes. Conseguiu um bom emprego de nível de entrada logo após a formatura. Por todas as medidas tradicionais, ele tinha feito tudo certo. Nos primeiros anos, as coisas iam bem. Foi promovido de coordenador a especialista. Depois de especialista a gerente de projetos. Entrou em um ritmo confortável. Mas então algo estranho aconteceu. As promoções pararam de vir. Rob ainda trabalhava duro, ainda dedicava suas 40, às vezes 50 horas por semana. Ainda cumpria prazos, ainda fazia seu trabalho de forma competente. Mas quando a posição de gerente de projeto sênior abriu, um cargo que ele cobiçava fazia 2 anos, foi para outra pessoa. Jéssica, 28 anos. Ela estava na empresa há apenas 3 anos. Quando Rob perguntou ao supervisor o motivo, a resposta foi diplomática, mas devastadora. Jéssica traz uma perspectiva nova. Ela tem feito cursos sobre metodologia ágil, integração de prima A e análise avançada. Ela está simplesmente mais atualizada. Rob foi para casa aquela noite e sentou-se em silêncio. Mais atualizada? Ele tinha 6 anos a mais de experiência que Jéssica. Havia gerenciado o dobro de projetos. Mas então ele se lembrou de algo. O último livro de negócios que lera, 7 anos atrás. Exigido para um curso de faculdade. O último workshop de desenvolvimento profissional que ele havia frequentado, talvez 5 anos antes. E só porque a empresa exigia. Jéssica, por outro lado, estava sempre falando sobre podcasts que ouvia, cursos online que fazia, conferências que frequentava nos fins de semana. Rob havia pensado que ela era apenas ambiciosa demais, se esforçando demais. Agora ele percebeu que ela não estava sendo ambiciosa demais. Ela estava apenas continuando a aprender. Mas Rob afastou o pensamento. Não preciso de mais cursos, disse a si mesmo. Tenho experiência no mundo real que vale mais do que um certificado. Ele se convenceu de que estava certo, e por mais um ano, ele permaneceu exatamente onde estava. Até que veio o segundo golpe. 18 meses após a promoção de Jéssica, a empresa anunciou uma grande reestruturação. Eles estavam pivotando para ferramentas de gerenciamento de projetos impulsionadas por IA e tomada de decisões baseada em dados. Todos os gerentes foram obrigados a participar de um treinamento obrigatório. O instrutor fez uma pergunta simples para avaliar o conhecimento da sala. Quem aqui entende o básico de algoritmos de aprendizado de máquina? De 24 gerentes. 19 levantaram as mãos. Rob não foi um deles. Ele sentou-se anônimo enquanto colegas com metade de sua idade discutiam com confiança conceitos que ele nunca havia sequer ouvido falar. Redes neurais, análises preditivas, fluxos de trabalho de automação. Era como se estivessem falando uma língua diferente. Naquela noite, Rob fez algo que não fazia há anos. Foi a uma livraria. Não para passear, para se confrontar. Ele percorreu a seção de negócios, tirando livros sobre IA e transformação digital, liderança na era moderna. Cada um deles havia sido publicado nos últimos 3 anos. Cada um deles continha conhecimento que agora era considerado essencial em seu campo.
E ele não sabia nada daquilo. Ele sentou-se no café da livraria até o fechamento, suas mãos envolvidas em um café gelado, olhando para uma pilha de livros que representava tudo o que havia perdido ao dizer: terminei de aprender. A verdade esmagadora se abateu sobre ele. Ele não estava parado porque não trabalhava duro. Ele estava parado porque havia parado de crescer. 3 dias depois, Rob se viu no elevador com Eleanor Chen, a CEO de 62 anos da empresa. Uma mulher conhecida por sua mente afiada e energia incansável. Ela estava lendo um livro. Rob olhou para o título: O Futuro do Trabalho. Presenta-o a Automação e Criatividade Humana. Ela o pegou olhando e sorriu. Bom livro. Acabou de sair no mês passado. Você o leu? Rob balançou a cabeça. Eu não leio muito sobre negócios ultimamente. Muito ocupado. O sorriso de Eleanor diminuiu ligeiramente. Algo em sua expressão mudou. Não julgamento, mas tristeza. Rob, posso te dizer uma coisa? Ela disse enquanto as portas do elevador se abriam em seu andar. O momento em que você diz que está ocupado demais para aprender é o momento em que se torna irrelevante. Ela saiu do elevador. As portas fecharam. Rob ficou ali. As palavras ecoavam em sua mente. Naquela noite, Rob enviou um e-mail a Eleanor. Curto, direto, desesperado. Senhora Chen, acho que cometi um terrível erro. Parei de aprender após a faculdade. Não sei como recomeçar. Você pode me ajudar? Ele não esperava a resposta. CEOs não orientam gerentes de nível médio. Mas na manhã seguinte, lá estava a resposta. Meu escritório amanhã, 7 da manhã. Traga um caderno. A transformação de Rob estava prestes a começar. Na manhã seguinte, Rob chegou ao escritório de Eleanor às 6h55 da manhã. Caderno em mãos, inseguro do que esperar. Eleanor já estava lá. Uma pilha de livros em sua mesa, um laptop aberto em 3 cursos online diferentes. Ela apontou para uma cadeira. Sente-se. Primeiro, vou te contar uma história. Quando eu tinha 40 anos, ela começou. Eu já era vice-presidente em uma grande empresa, tinha 2 diplomas, 18 anos de experiência, e achava que sabia tudo o que precisava saber. Então, aconteceu a internet, o e-commerce, o marketing digital. Eu observei minha empresa promover pessoas que entendiam esse novo mundo, enquanto eu ficava para trás. Você sabe o que eu fiz? Rob balançou a cabeça. Voltei a estudar. Aos 42 anos, fiz aulas noturnas de desenvolvimento web. Li todo o livro que encontrei sobre transformação digital. Me senti um idiota sentado em salas de aula com jovens de 22 anos, mas aprendi. Ela se inclinou para a frente. E foi então que descobri a verdade mais importante da minha carreira. Sua educação formal te dá uma base. Sua educação contínua determina o seu limite. Eleanor pegou 2 plantas de casa atrás de sua mesa. Olhe estas 2 plantas, ela disse. Comprei-as ao mesmo tempo. Mesma espécie, mesmo tamanho. Uma planta estava vibrante, verde, crescendo para cima com novas folhas brotando. A outra estava murcha, atrofiada, amarelada. Ela apontou para a planta saudável. Eu rego regularmente, dou luz solar, fertilizo mensalmente, giro sua posição. Ela continua crescendo. Apontando para a planta moribunda. Eu a reguei no primeiro mês, depois parei. Achei que já tinha regado, deveria estar bem. Ela olhou para Rob. Seu cérebro é essa planta. Seu diploma universitário foi a rega inicial. Mas se você parar de alimentá-lo com novos conhecimentos, novas perspectivas, novas habilidades, não importa o quanto você regou antes, ele morre. Rob olhou para as plantas. A metáfora o atingiu como um soco. Eleanor abriu seu caderno. Aqui está o que eu faço todos os dias, mesmo aos 62 anos. Isso não é negociável. Ela escreveu um framework, a semana de aprendizado de 3 horas. Você não pode aprender tudo, mas você pode aprender constantemente. Aqui está o compromisso mínimo viável. Hora 1.
Segunda-feira de manhã, 30 minutos antes do trabalho. Leia 20 páginas de um livro de negócios ou indústria. Ou assista um vídeo educacional no YouTube, um tópico fora da sua expertise atual. Hora 2. Quarta-feira à noite, 30 minutos. Faça um módulo de curso online, Coursera, LinkedIn Learning, YouTube. Ou ouça um episódio de podcast sobre tendências emergentes, um tópico dentro de sua área, mas novo. Hora 3. Sábado de manhã, 2 horas de aprofundamento. Trabalhe em uma certificação, em um projeto, na aplicação de uma habilidade. Aprenda, construa algo, pratique algo. Um tópico: a lacuna de habilidade que o está atrasando. As regras. Eleanor continuou. 3 regras não negociáveis. Regra 1. O princípio de obsolescência de 5 anos. Se você aprendeu algo há mais de 5 anos e não atualizou esse conhecimento, assuma que está parcialmente errado ou desatualizado. Refresque-o. Regra 2. A mente de um novato. Uma vez por trimestre, aprenda algo completamente novo que te assusta. 1. Criptomoeda. Falar em público. Seu ego vai odiar. Seu cérebro vai adorar. Regra 3. O teste de aplicação. Se você não consegue explicar o que aprendeu para outra pessoa, ou aplicá-lo em seu trabalho dentro de um mês, você não aprendeu de verdade. Aprender sem aplicar é apenas entretenimento. Eleanor olhou para Rob seriamente. Estou te dando 6 meses. 6 meses da semana de aprendizado de 3 horas. Toda semana. Após 6 meses, volte e me mostre o que você construiu. O que você aprendeu. Como você mudou. Se você realmente fizer o trabalho, não apenas fingir, não apenas escanear, mas realmente aprender, eu garanto que sua carreira não será a mesma. Mas se você desistir depois de 3 semanas porque está muito ocupado, não se incomode em voltar. O mundo não precisa de mais pessoas que pararam de crescer. Rob sentiu o peso do desafio, mas também, pela primeira vez em anos, ele sentiu outra coisa: esperança. Eu farei, ele disse. Não vou desistir. Eleanor sorriu. Veremos. Todo mundo diz isso. Na próxima segunda-feira de manhã, o despertador de Rob tocou às 6 da manhã. Ele fez café, sentou-se e abriu o primeiro livro que Eleanor havia recomendado. 50A para gerentes de projeto, um guia prático. Seu cérebro estava enferrujado. Os conceitos eram difíceis. Ele teve que reler parágrafos 3, 4 vezes. Mas ele não parou. O primeiro mês foi brutal. O calendário de Rob já estava cheio. Encontrar 3 horas por semana parecia impossível. Ele sacrificou a série de segunda-feira à noite, o sono de sábado de manhã, o tempo livre de quarta-feira. Sua esposa notou a mudança. O que te deu? Ela perguntou, vendo-o à mesa da cozinha às 6 da manhã, com um caderno e um laptop. Estou tentando parar de ser obsoleto, ele admitiu. Ela beijou a testa dele. Já era hora. Na sexta semana, algo mudou. Rob lia sobre gestão ágil de projetos e, de repente, um problema no trabalho se encaixou. Ele percebeu que sua equipe usava uma abordagem cascata, desatualizada para um projeto que precisava desesperadamente de iteração. Ele propôs um novo sistema baseado em sprints ao seu supervisor, usando a terminologia e as estruturas que acabara de aprender. Seu supervisor piscou surpreso. Rob, isso é muito bom. Onde você aprendeu isso? Tenho feito um curso, Rob disse simplesmente. Pela primeira vez em 3 anos, seu supervisor olhou para ele de forma diferente. Não como o sujeito que estava apenas lá, mas como alguém em crescimento. Rob se matriculou em um programa de certificação de 10 semanas em análise de dados. Ele passava as manhãs de sábado fazendo exercícios, construindo painéis, aprendendo o básico de Python. Seus colegas começaram a notar. Jéssica, a gerente que havia sido promovida acima dele, parou em sua mesa. Ei, vi que você está fazendo aquele curso de análise.
Posso te perguntar sobre algumas das visualizações? Estou com dificuldades nessa sessão. Rob a ajudou, e naquele momento, algo mudou internamente. Ele não sentia mais inveja. Ele estava aprendendo, e aprender o deixava confiante novamente. No 5º mês, a empresa anunciou outra reestruturação. Desta vez, precisavam de alguém para liderar a nova divisão de gerenciamento de projetos de integração de UA. Era uma função de diretor sênior, um passo enorme. Rob não se candidatou imediatamente. Ele esperou. Ele passou mais 2 semanas terminando um curso sobre fluxos de trabalho de projetos de aprendizado de máquina. Então, ele se candidatou, anexando um portfólio, 3 estudos de caso que ele havia criado em seu tempo de estudo de sábado, mostrando como as ferramentas de UA poderiam melhorar seus projetos atuais. Seu portfólio era melhor do que o de candidatos com diplomas sofisticados. Porque não era teórico, era aplicado, era real. 6 meses após seu primeiro encontro com Eleanor, Rob entrou no escritório dela. Ele lhe entregou uma pasta. Dentro havia 4 certificações completas, 12 livros lidos com anotações, 3 melhorias de processo implementadas no trabalho com resultados mensuráveis, uma carta de oferta aceita para diretor sênior de gerenciamento de projetos integrados de IA. Eleanor leu tudo lentamente, então levantou os olhos, quentes. Você conseguiu, ela disse baixinho. Você realmente conseguiu. Eu não apenas consegui, Rob disse. Eu me tornei uma pessoa diferente. 6 meses antes, Rob estava estagnado, obsoleto, vendo o mundo passar por ele. Agora, ele liderava uma nova divisão, ganhando 40% a mais. Mas, mais do que isso, ele se sentia vivo novamente, capaz, crescendo. E a melhor parte, ele não havia parado. Mesmo depois que os 6 meses terminaram, ele manteve sua rotina de segunda, quarta e sábado. Porque não era mais um projeto temporário, era quem ele havia se tornado. Meu amigo, a história de Rob é a prova de algo poderoso que nossas escolas nunca nos ensinam. Seu diploma não é a linha de chegada, é a linha de partida. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende. O mundo não se importa com o que você aprendeu 10 anos atrás. Ele se importa com o que você está aprendendo agora. Toda a indústria está mudando. Todo o campo está evoluindo. Tecnologia que não existia 5 anos atrás, agora é conhecimento necessário. Habilidades que eram valiosas em 2020 são obsoletas em 2025. Se você não está aprendendo ativamente, você não está parado. Você está regredindo. Estudos mostram que profissionais que dedicam apenas 3 horas por semana ao aprendizado deliberado ganham em média 30% mais ao longo de 10 anos do que aqueles que não fazem. Não porque são mais inteligentes, porque estão atualizados. E aqui está a bela verdade. Você não precisa voltar à escola. Você não precisa de outro diploma. Você só precisa de disciplina e curiosidade. Então, aqui está seu desafio, o mesmo que Eleanor deu a Rob. Passo 1. Agora, hoje, escolha uma lacuna de habilidade que esteja te impedindo, não 5. 1. Letramento em 1A, falar em público, modelagem financeira, análise de dados, liderança na era digital. Escolha uma. Passo 2. Bloqueie 3 horas em sua agenda esta semana. Inegociável. Segunda-feira de manhã, 30 minutos. Quarta-feira à noite, 30 minutos. Sábado de manhã, 2 horas. Trate-o como uma reunião com seu eu futuro. Passo 3. Encontre um recurso de alta qualidade. Um livro, um curso online. Coursera, LinkedIn Learning, YouTube são gratuitos. Um programa de certificação. Não pense demais, apenas comece. Aqui está a parte mais importante. Dentro de um mês, você deve aplicar o que está aprendendo. Use-o em uma apresentação, ensine a um colega, implemente-o em um projeto. Construa algo com isso. Aprender sem aplicação é apenas entretenimento. A aplicação transforma conhecimento em resultados. Eu lhe prometo isso. Se você se comprometer a 3 horas de aprendizado por semana por 6 meses,
Verdadeiramente se comprometer. Não apenas navegar casualmente. Sua carreira não será a mesma. Você talvez não seja promovido na hora. Pode ser que seu salário não duplique, mas você se tornará uma pessoa diferente. Alguém em crescimento, alguém relevante. Alguém que olha o futuro com confiança e não com medo. Não tenho tempo. Rob também não tinha. Ele arranjou tempo sacrificando o que não importava. Sou muito velho para aprender coisas novas. Eleanor Chen começou a aprender desenvolvimento web aos 42 anos. Você não é velho demais. Você está apenas com medo. Já tenho experiência. Rob tinha 6 anos a mais de experiência que Jessica. Isso não importava. O que contava era quem ainda estava crescendo. O dia em que você para de aprender é o dia em que você começa a morrer. Profissionalmente, intelectualmente e, por fim, pessoalmente. Rob quase deixou isso acontecer. Ele quase se tornou uma dessas pessoas que passam 40 anos em uma carreira, mas tem apenas 5 anos de crescimento real. Não seja essa pessoa. Se esta história tocou você como deveria, quero que faça 3 coisas agora. Primeiro, curta este vídeo se você está comprometendo suas 3 horas de aprendizado por semana. Deixe esse clique ser sua promessa a si mesmo. Segundo, deixe um comentário me dizendo uma habilidade que você vai aprender nos próximos 6 meses. Seja específico. Responderei a todos e o ajudarei a manter-se responsável. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que está estagnado, alguém que parou de crescer, alguém que precisa ouvir que não é tarde demais. E inscreva-se neste canal, porque toda semana compartilho histórias de pessoas que transformaram suas vidas e as estratégias exatas que usaram. Lembra do que Eleanor disse a Rob naquele elevador? No momento em que você diz que está ocupado demais para aprender, é o momento em que começa a se tornar irrelevante. Não espere ser preterido em uma promoção. Não espere que alguém mais jovem e mais ambicioso tome a oportunidade que você queria. Não espere até que a obsolescência esteja diante de você. Eu começaria a aprender hoje, porque sua educação formal lhe deu uma base. Mas sua educação contínua determina seu teto. A questão é, quão alto é o seu teto? Comece a construí-lo agora mesmo.